Olá, eu sou a Flávia, gerente comercial da Mibactec Morpheus. Hoje estou aqui com o professor Dr. Ricardo Godoy. Dr. Ricardo possui graduação em odontologia e pós-graduação em endodontia pela Unicid, Universidade do Estado de São Paulo. Professor do curso de especialização em endodontia da Unicid São Paulo. Professor convidado do curso de graduação em odontologia, endodontia Unicid São Paulo. Professor convidado do Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo, professor do curso de especialização em endodontia ABCD, Centro Vales, no Rio Grande do Sul, ministrador de cursos e palestras no CETAL, São Paulo, IOSP, e usuário do Morpheus há 9 anos. Bom dia, Flávia, é um prazer estar com você, agradecer a oportunidade, mais uma vez, estarmos juntos, agradecer ao professor Alceu, e essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a articaína, que é um anestésico bastante, às vezes, controverso em relação aos profissionais da área de odontologia, e trazer um pouco de informação. Espero que essas informações sejam úteis para que a gente possa fazer o uso rotineiro da articaína no nosso dia a dia, em função de que é um anestésico bastante confiável e um anestésico de eleição que a gente usa na pós-graduação já há mais de 10 anos, com muita tranquilidade, nos nossos cursos de São Paulo e fora de São Paulo. E então eu vou trazer um material rapidamente didático, mas trazer informações que eu acho que são importantes para o nosso dia a dia. Ok, Flávio? Obrigada, professor. Ok. Imagina. Então, assim, a articaína, ela tem sofrido, né, um ataque, talvez até pelos concorrentes quando ela surgiu, e ficou um pouco de coisas assim místicas sobre a articaína, que a articaína é perigoso, que a articaína causa toxicidade, que a articaína vai causar parestesia e tudo mais. E a gente sabe que acidentes em anestesia, eles basicamente não existem mais, né? A gente usa hoje em dia o grupo das amidas, e o grupo das amidas é um grupo muito seguro, né? A gente fala isso não só por experiência própria, mas baseado no professor Malamed, que é uma das maiores autoridades no mundo, né, em fármacos de anestésicos, e então não há motivo para a gente ter medo da articaína. Assim, antes de falar da articaína, nós deveríamos falar sobre o que seria uma anestesia ideal, né? Quais são os conceitos ou as coisas desejáveis que um anestésico deveria produzir, né, nos nossos pacientes. Primeira coisa, o paciente não deveria perceber a punção e nem injeção, né? Depois que você já fez anestesia, seu paciente está anestesiado, ele não sabe que técnica você está usando, a qual especialidade você pertence, se você é buco, se você é pério, se você é endo, se você é prótese, se você é dentística, ele realmente não sabe do que está acontecendo. O único medo, a única dor do nosso paciente é a picada e a ardência, eventualmente, da anestesia, né? Porque ele vê uma agulha vindo em direção à boca dele, ele realmente fica preocupado. Então, nesse aspecto, o Morpheus sai na frente, porque a gente consegue entregar início de dose, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre técnica do Morpheus, mas assim, quando a gente faz só um botãozinho anestésico com a pomada, né, de uso tópico, para que ele não perceba a punção, e aí a gente começa a usar o Morpheus com as suas características, o paciente vai sendo anestesiado, porque aí existe um gotejamento, esse gotejamento vai anestesiando os tecidos moles, e esses tecidos moles sempre deverão ser atingidos pelo anestésico antes do bisel, né? Isso se chama de botão anestésico, e para isso é muito bom, porque o Morpheus entrega uma dose bastante lenta, desde que você não tenha muita vontade de fazer a sua punção, sua injeção, né? Na verdade, sua punção, né, nos tecidos, o Morpheus vai gotejando, e isso facilita com que o paciente não perceba a penetração do bisel. Isso é sensacional. Na mão é possível se fazer, sim, mas não com a qualidade e com a eficácia do Morpheus, né? Então, o primeiro item, o paciente deveria perceber punção e injeção, né? O anestésico não deveria causar nenhum desconforto físico, certo? Os desconfortos físicos que acontecem nos pacientes normalmente se dão
descarga adrenérgica interna. O paciente está com medo e ele mesmo produz uma descarga adrenérgica e ele pode passar mal devido à ansiedade, ao medo que ele está sentindo naquele momento, porque ninguém acorda feliz de ir no dentista, né, Flávio? Sim. A gente não acorda de manhã feliz e fala, hoje vou no dentista, tenho que tomar anestesia. Então, assim, as pacientes acabam passando mal pela tensão que eles estão na cadeira, né? A anestesia deveria ser profunda e intensa, né, para que o paciente não sinta nada durante o procedimento, e aí sim, aí está justificado o uso da articaína, tá certo? Em procedimentos cruentos, em procedimentos mais profundos, como endodontia, como implante, como pessoal que vai fazer exodontias e tudo mais. E aí a articaína está muito bem indicada, porque ela tem uma afinidade muito grande por tecidos ósseos, né, tecidos duros, e ter uma duração suficiente para o período do procedimento. Quer dizer, é horrível a gente, como clínico, parar no meio do procedimento e ter que ficar repetindo a anestesia. Isso gera mais tensão no paciente, gera mais liberação de endorfina endógena, e principalmente de adrenalina, e isso é muito desconfortável, porque ele vai tomar outra picada, vai ver aquela injeção vindo para a boca dele, isso causa muito desconforto, né? E ela tem que ser reversível, né? Assim que termina o procedimento, os anestésicos são metabolizados normalmente e a anestesia passa. E, obviamente, não produzir nenhum tipo de sequela no paciente. Isso que seria uma anestesia ideal, e a gente tem condições de atender essas exigências, porque os anestésicos hoje em dia são muito seguros. De uma forma geral, a gente tem os anestésicos como são aminas terciárias, né? Nós tivemos anteriormente, né, nos anos 40, 50, 60, 70, os ésteres, né, que eram anestésicos altamente problemáticos, porque nós tivemos muitos choques anafiláticos, ainda vem um ranço dessa época, né, que a anestesia vai causar choque anafilático, a anestesia vai causar um problema sistêmico, que eu vou ter uma alergia. Não. Professor Malamed, os estudos, né, são insistentes em mostrar que as anestesias locais hoje são as drogas mais seguras do mundo. A anestesia local é um fármaco absolutamente confiável que você não precisa ter medo, né? E aí surgiu o grupo das amidas, e a gente vai falar para elas que são as anestésicos mais conhecidos hoje em dia, que podem ser empregados no nosso dia a dia com muita segurança, né? Como todo mundo sabe, os anestésicos por si só, eles têm vasoatividade, né? Eles são vasodilatadores. O anestésico por si só, ele é um vasodilatador. Ele provoca vasoatividade no vaso. Por isso que a gente precisa associar um vasoconstritor local, para a gente aumentar a eficiência do anestésico no local e aumentar a durabilidade, consequentemente, um tempo de ação desejável, né? A gente sabe também que os anestésicos por si só, eles têm um pH de 6,5, muito parecido com os tecidos, que são 7,4. Então, o anestésico sem vaso, ele arde muito pouco, né? Por isso que os anestésicos sem vaso são muito bem tolerados pelo organismo. Mas quando a gente adiciona, né, o vasoconstritor, você consegue ver meu mouse na tela, Flávio? Consigo. Quando a gente põe o vasoconstritor, o pH baixa para 3,5, então a gente tem essa ardência na injeção. A gente sabe que as moléculas dos anestésicos têm a parte lipofílica, né, e a parte hidrofílica, que são importantes para promover esse mecanismo de ação do bloqueio do impulso nervoso, tá certo? Então, na verdade, o que a droga anestésica faz? Ela bloqueia a passagem de íons cálcio para o interior da membrana, né? Ela se liga a esse sítio e, portanto, ela bloqueia a passagem do sódio, né, na membrana celular, principalmente no neurônio, né, no corpo do axônio, e eu não tenho, portanto, uma perturbação celular que vai acontecer uma corrente elétrica, né, que é o estímulo. Né? Quando a gente provoca qualquer estímulo no organismo, qualquer que seja ele, existe uma despolarização de membrana, esse impulso nervoso caminha até chegar no cérebro, o cérebro vai interpretar o que está acontecendo. Não só na odontologia, mas o tempo inteiro o nosso organismo está sendo informado de temperatura, de pressão, de metabolismos e produção endógenas e tudo mais. Quando a gente está na odontologia, a gente está provocando um estímulo normalmente agressivo, um estímulo doloroso. Então, quando a gente põe o anestésico local, o anestésico local faz essa perturbação de membrana, essa membrana despolariza, sódio e potássio entrando no cérebro da célula, eles têm cargas
negativas e positivas, portanto, aparece a condução da corrente elétrica e quando chega no cérebro, o cérebro vai interpretar o que está acontecendo. O anestésico nada mais é do que uma droga que bloqueia essa ação e nós não temos, então, essa disposição elétrica e o cérebro não interpreta o que está acontecendo. Por isso que o anestésico faz efeito, né? Perfeito. Quais são, então, os anestésicos disponíveis no mercado hoje em dia, que estão às nossas disposições? Então, quando eu falei para vocês de ésteres, são os antigos anestésicos que nós tínhamos no mercado, que causaram realmente muito desconforto, muitos problemas de alergias, de choques e tudo mais, e que o único que sobrou atualmente é a benzocaína. Desses todos, o único que sobrou é a benzocaína, que é usado, né, nas anestesias odontológicas, mas como tópico, os nossos anestésicos tópicos ainda têm a resquício da benzocaína, que é muito bem aceita pelo organismo, é muito bem utilizada no nosso dia a dia, desde que bem utilizado, ele é excepcional para a gente provocar uma analgesia, uma anestesia superficial da mucosa ou do local que vai receber a punção, né? Isso é muito positivo, né? Para que o paciente não perceba nem a punção, né? Então, hoje nós temos as amidas de uso odontológico, basicamente são 4 anestésicos que a gente tem à nossa disposição, Lido, Prilo, MEP e ART, tá certo? Além de outros, como a bupivacaína, que é apenas em uso hospitalar, mas que dá um tempo de pós-anestésico, 10, 12 horas, não nos interessa, né? E a articaína, que está aí, que é o grande bicho-papão, mas assim, eu acho que já foi mais, viu, Flávio? Já foi por mais tempo um anestésico que tinha muito receio de ser usado, mas hoje em dia, graças a Deus, esse medo está caindo, tá? Então, quando eu estou no consultório, né, e eu vou começar a anestesiar, eu vou escolher o meu anestésico local. Qual que é a minha eleição? Né? Qual anestésico que eu tenho que dar mais importância para eles? Vamos supor que você esteja num serviço que você tenha à sua disposição, né, pelo menos esses 4 primeiros aqui, bupivacaína é mais uso hospitalar, mas o que eu tenho ali, do Prilo, MEP e articaína à minha disposição. Então, alguns critérios que eu coloquei aqui que possam ajudar na seleção da escolha dos anestésicos, né? Então, a primeira coisa seria, que tipo de intervenção eu preciso fazer? É uma intervenção superficial ou uma intervenção profunda? Né? Vai exigir que eu tenha uma potência, né, desse anestésico muito boa? Então, eu vou ter que partir para o anestésico de maior potência, que seria, no caso, a articaína. Certo? De 0 a 5, eu diria que a articaína tem 4, a bupivacaína é de 0 a 5, 5, então eu tenho, assim, mais potente de todos a bupivacaína, eu já falei, uso hospitalar, basicamente, não nos interessa. De todos os outros, a articaína é o anestésico mais potente de todos eles, vamos dizer 4. A mepivacaína, uns 2,5. A prilocaína, 2,5, 3. A prilocaína, uns 2,5. E a lidocaína é a menor potência que nós temos. É o mais antigo, é o mais conhecido, é o anestésico usado para estudos e comparação dos outros. Não seja um anestésico ruim, mas você pode ter, dependendo da intervenção que você vai fazer, escolher um anestésico de maior potência. Tá? E nós vamos concentrar nossa atenção na articaína. Então, em função da potência do anestésico, eu também tenho que entender a quantidade de dose máxima. Por que eu falo dose máxima? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, nossa, a articaína vai dar uma citotoxicidade, vai dar um problema. Não, a grande vantagem da articaína, pela sua potência, pela sua afinidade pelos tecidos ósseos, é que ela realmente tem muita afinidade por tecido duro, e, portanto, você vai usar muito menos anestésico. Apesar dela ser um pouquinho mais cara que as demais, você vai usar uma dose muito menor, com uma eficiência muito grande. E se você associa a um injetor eletrônico, e você tem uma técnica anestésica adequada, está perfeito. Tá? Vou ter que olhar também, então, a duração do meu procedimento. Um procedimento rápido? É um procedimento de tecido duro? Um procedimento de tecido mole? Então, eu vou ter que usar um anestésico, talvez, de menor potência, de menor duração. Vamos olhar para o tipo de paciente que eu estou atendendo. Será que é um paciente, é uma criança, né? Ou é um paciente adulto normal? O paciente adulto normal, ele pode receber qualquer um desses anestésicos. Qualquer um, ele não tem contraindicação, tá? Você pode usar até de lidocaína, articaína, mepivacaína, em função até do seu procedimento. Mas os pacientes especiais, que a gente chama, né? Que seria uma gestante, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, um idoso, e aqui nós podemos incluir até alcoólatras e pessoas de usuários de droga, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e talvez
ficar atentos para usar a pilocaína, onde eu não tenho adrenalina, eu tenho a feripressina, né? Porque esses caras aqui, eles têm um pouquinho de, com exceção de gestante, eles têm um pouquinho mais de sensibilidade à adrenalina, tá? Claro que eu vou ter que ter sempre uma anamnese muito bem feita para saber se esse cara está tomando alguma droga e se o só anestésico que eu vou usar não tem uma interação medicamentosa importante, porque a gente sabe que os anestésicos locais, eles agem com as drogas, potencializando a ação dessas drogas, e, portanto, eu vou ter que diminuir a dose do anestésico em função do tipo de doença, o tipo de patologia, o tipo de medicação que esse paciente usa, né? Ainda vou ter que olhar necessidade de controle da dor pós-operatória, tá certo? Então, se eu vou ter que usar um anestésico, talvez com uma articaína que tem uma potência maior, que ela fica com uma durabilidade um pouquinho mais do que as outras, mas é um controle de dor, e se eu vou ter que entrar com analgesia pós-operatória, e se eu vou ter que ter uma grande necessidade de hemostasia, né? E a hemostasia não está ligada ao sal anestésico em si, mas à presença do vasoconstritor, tá? Dito isso, Flavinha, vamos então só olhar a articaína, né? A articaína, a gente tem uma concentração de 4%, então é a concentração maior dos anestésicos que a gente tem. Isso também explica porque ele é mais potente, porque eu tenho mais concentração, né, do sal anestésico no vaso. A gente encontra ele no mercado na concentração de 1 para 100 mil com adrenalina, tá? Nós tínhamos anteriormente, a DFL proporcionava para a gente a concentração de 1 para 200 mil, que os estudos mostram que a concentração de vasoconstritor de 1 para 200 mil, quer dizer, um vasoconstritor mais diluído no anestésico com maior concentração, funcionava muito bem, né? Mas por algum motivo eles tiraram a concentração de vasoconstritor de 1 para 200, hoje eu tenho um vasoconstritor de 1 para 100 mil, que ok também, né? Ela é considerada amida e éster, tá? Por que a articaína também é considerada amida? Porque parte dela é metabolizado como a pilocaína no sangue, no plasma, né? Então, pela pseudocolinesterase, né? Então, ela também é metabolizada nas enzimas sanguíneas e metabolizada no fígado, tá? Excreção dela é renal, tá certo? Ela está no mercado já há 21 anos, desde abril de 2000, não é um anestésico novo, é um anestésico que já tem uma certa idade. Em 2011, já é o anestésico mais usado nos Estados Unidos, né? Atualmente é o anestésico mais estudado no mundo, né? Pelas vantagens que a articaína traz. Aqui tem a imagem mostrando para vocês aqui, não é propaganda da DFL, tá? Mas é só para a gente ilustrar. Esse articaína 200 é quando a gente tinha os 200 mil, de 1 para 200 mil de concentração do vasoconstritor, e agora a gente só encontra 1 para 100 mil, tá? Não me importa a marca, vocês têm que buscar fabricantes que tragam segurança, que tragam confiabilidade. Eu gosto muito dessas marcas aqui, acho que são marcas confiáveis, porque o anestésico ele tem que ter eficácia. Se você tem um anestésico, tem um fabricante que você tem a produção duvidosa, a sua anestesia vai estar duvidosa, o seu procedimento vai estar prejudicado, né? Ela também tem excreção renal, com vasoconstritor, ela é um pouquinho mais ardida, porque o vasoconstritor diminui o pH. Quando ele diminui o pH, eu tenho uma ardência na minha injeção. Então, a minha droga, a ardência dela não está ligada à droga em si, mas à interação ou à adição do vasoconstritor. Ela tem um início de ação muito rápido, de 1 a 2 minutos ela começa a agir, ela começa a atuar, então o paciente percebe que a anestesia se instala muito rapidamente. A meia-vida dela é de 2 horas, é um tempo excelente para a gente, dá um tempo de trabalho muito grande, né? Então ela é muito bem indicada para endodontia, né? Para exodontias, sisos, enxertos, implantes, todos os procedimentos que exijam mais potência e mais durabilidade, porque ela tem alta afinidade para os tecidos duros, produzindo uma anestesia profunda e duradoura. Eu já vou te mostrar por que da modificação da molécula, que eles introduziram enxofre na articaína, isso fez com que ela ficasse, mudasse, né, de anel para um anel diofênico, tá certo? Risco médio para gestantes, o Malamed aqui já começa a aceitar, né, o uso de articaína para gestantes com critério, com muito critério, às vezes você não consegue uma anestesia muito profunda, então um uso muito, muito, muito criterioso para gestante já é aceitado, tá certo?
E a segurança para a amamentação é desconhecida, como é para qualquer outro anestésico. Então, o ER para os gestantes, a gente sempre preconiza que a mãe, antes do procedimento, amamente o bebê. Antes disso, ela colheu 2 ou 3 mamadas, que ela vai reservar e vai dar em mamadeira. Amamenta, vai para o procedimento. Toma anestesia, acabou o procedimento, ela descarta as mamadas, né, que ela deveria dar para o bebê. Aquele leite que está reservado, ela dá para o bebê através de mamadeira, 2 ou 3 mamadas que ela reservou, e descarta aquela mamada que ela fez após o procedimento e ela pode voltar a amamentar depois. Certo? Certo. Anestésico. Posso te fazer 2 Claro, perguntinhas? por favor. Pode me interromper quando você quiser. Você falou, né, do tempo de duração da articaína. Da sua Uhum. experiência com Morpheus, eu estou perguntando isso porque é uma dúvida que eu recebo, às vezes, de alguns usuários. A casói, a gente sabe que as doses, a casói, quando a gente fala de casói, a gente está falando de técnicas com Morpheus para molar e pré-molar inferior. Certo. Dose para pré-molares é 0,90 ml e a dose de molar é 1,2. Da sua experiência com Morpheus, quando você utiliza a articaína, qual o tempo de duração anestésica para um procedimento na endodontia? Olha, Flávio, eu vou confessar para você, eu já cheguei a fazer exodontias apenas com casói, né? Mas tem alguns fatores que são preponderantes. O paciente precisa ter um trabeculado ósseo esponjoso, né, na crista óssea, que permita que a agulha penetre alguns milímetros na crista. Às vezes o paciente tem um trabeculado ósseo bastante denso, e aí você não consegue tanta efetividade. Mas aqueles pacientes que você consegue penetrar com a agulha extra curta, de 9 ou de 12 milímetros, que seja, o tempo de duração é muito mais do que suficiente. Eu faço endodontia, minha especialidade é endodontia, então é uma intervenção cruenta. Então, a gente não tem problema de tempo de duração da articaína nesses sítios, tá? Pelo contrário, eu tenho um silêncio operatório suficiente para eu poder acessar o canal, principalmente para se eu precisar fazer algum complemento intrapulpar, e raramente eu preciso fazer, com o uso dessas técnicas, eu vou fazer até uma intrapulpar com o próprio Morpheus, respeitando aquele botão anestésico, gotejando, colocando o bisel e deixando ele gotejar, assim, absolutamente tranquilo. Então, eu já fiz exodontias com relação a isso, e endodontia de polpa viva, principalmente, né? De polpa viva. Porque de polpa morta, você é muito tranquilo, você vai fazer uma troca de medicação, você vai colocar um grampo, uma obturação, você pode usar o anestésico de menor potência. Mas para a abertura de uma polpa viva, de uma polpa inflamada, né? Você tem tempo operatório absolutamente tranquilo para você fazer esse procedimento, e a gente faz isso na pós-graduação, quando a gente leva o Morpheus para lá, sem problema nenhum, tá? O único inconveniente, às vezes, em alguns pacientes que eu percebo, quando você quer dar uma dose além da recomendada, intraóssea, e a gente sabe que a adrenalina local ela vai fazer uma vasoconstrição, certo? A articaína tem uma afinidade pelo tecido ósseo, só que essa vasoconstrição, com uma dose muito alta do anestésico, pode causar, se você inadvertidamente colocar uma dose maior, um problema de isquemia local muito tempo. Então, às vezes, o local fica um pouco dolorido, a cicatrização da papila fica um pouquinho mais demorada, mas isso varia muito de paciente para paciente, o que não contraindica. Aliás, só funciona a casói com o uso de articaína. Se você tentar fazer a casói com qualquer outro anestésico, você vai ter uma falha e vai pensar que o sistema não funciona. Então, a casói foi desenvolvida para o uso de eleição de escolha da articaína. Tá? Perfeito. Okay? Essa ardência também, né, que existe aí na articaína, por conta dos componentes, com o Morpheus é minimizada, né, professor? Porque você tem ali a gotinha, sai a gotinha, ocorre... o gotejamento realmente previne com que você tenha essa ardência. Se você respeitar aquela técnica que eu te falei, do botão anestésico, onde você deixa o anestésico andar na frente da punção, anestésico gotejando e andando na frente da punção, e você faça a punção lentamente, a sua anestesia sempre será indolor. Tá? E o Morpheus controla, né? Entrega de dose, e que é muito mais confortável do que a gente entregar na mão, né? Voltando para a articaína no mundo, anestésico de primeira escolha, né? Na Alemanha é usado desde 76,
E 95% dos dentistas já usam a articaína, né? Na Austrália, quase 70% dos dentistas usam. No Canadá, 60% dos dentistas usam, sem problema nenhum. Nos Estados Unidos, em 2000, 55% dos dentistas já usavam articaína. E no Brasil, infelizmente, 15%. Acredito muito também pela falta de informação, de mitos, né, e de custo, né? Mas se você colocar na ponta do lápis quantos anestésicos você precisa repetir com litro e com MEP contra a baixa dose da articaína, você vê que aqui na ponta do lápis a anestesia com articaína fica mais barata, tá? Eu não sou vendedor de articaína, eu não tenho fábrica de articaína, eu não ganho de ninguém para falar de articaína, fica bem claro isso. Eu estou trazendo só informações, Flávia, no dia a dia, que às vezes as pessoas ficam sem informação e ficam só com mitos, né, ou com dogmas que precisam ser eliminados, né? Então, olhando a estrutura molecular dos sais anestésicos, né, eu tenho aqui, ó, a prilocaína, aqui está o anel benzênico, né, a mepivacaína tem o anel benzênico. O que aconteceu? A lidocaína tem o anel benzênico, aqui eu tenho carbono. Se a gente for ver na articaína, eles pegaram o anel benzênico, tá certo? E tiraram um carbono e colocaram um enxofre. Essa modificação do enxofre na articaína tornou esse anel benzênico em um anel tiofênico. Isso explica, né, a afinidade e a potência da articaína, porque isso faz com que ela se ligue muito mais evidente, com muita mais potência aos tecidos duros, né? E é um anestésico que por si só tem maior concentração. Então, é uma modificação simples que fizeram, né, na articaína, colocando enxofre, e que mudou a estrutura molecular. E para nós é excelente, porque a articaína nos dá um tempo de trabalho muito maior, tá certo? E quando você comparar com os outros anestésicos, eles têm realmente o anel. No anel, eles não têm no anel benzênico o enxofre, e na articaína foi adicionado o anel benzênico, tá? Então, o anel benzênico transforma esse anel num anel tiofênico, né? E aí que ele vai conferir uma afinidade também pela porção lipofílica dos tecidos ósseos, porque a gente sabe que nos neurônios a gente tem uma bainha de mielina, que é uma capinha de gordura, né? Então, essa afinidade também pela porção lipofílica, que eu mostrei para vocês, que nós temos a porção lipofílica e hidrofílica, né, dos axônios, dos neurônios, faz com que eu tenha uma alta adesão, né, uma alta afinidade por esses tecidos, aumentando o nosso tempo de trabalho e aumenta a intensidade da nossa ação clínica. Muito bem. Indicações e contraindicações, né? Indicações, de modo geral, para todas as disciplinas que a gente já falou, endo, pério, cirurgia, implante, clínica geral, né? A única contraindicação que a gente diria que a articaína deveria ter, que você tem que ter um pouquinho de cuidado, são pacientes que alérgicos a sulfa, portanto, ao enxofre, né? Por causa do anel tiofênico, e a síndrome de Steven-Johnson, que são pacientes que têm também alergia a sulfa. Então, pacientes que têm alergia a sulfa, tem que ser um pouquinho indicado o uso da articaína. Então, na anamnese você descobre isso, né? Pacientes anêmicos, né? Que têm problemas com hemoglobinemia, exatamente por causa do transporte de oxigênio, né? Porque também parte dela é transportada e metabolizada pelo plasma. Gestantes, graças a Deus, está entrando, né, no nosso hall de uso de articaína, né? Em 2004 era categórico, não pode usar em gestantes, mas em 2013 a gente já percebeu, e aí não sou eu que estou falando, são os estudos, e o professor Malamed também já fala assim que o uso é bastante pouco restrito para gestantes, que a gente já pode usar a articaína em gestantes com segurança, mas o anestésico de eleição em gestantes ainda é a lidocaína, né, que você pode usar a articaína como complemento. E pacientes menores de 4 anos, né, ainda tem muito poucos trabalhos publicados sobre isso, e o tempo pós-operatório que ela dá, né, ela fica por muito tempo mais instalada, e principalmente em bloqueios inferiores, que as crianças adoram ficar mastigando o lábio, né, e causam acidentes com isso, acidentes de trauma e de ficar mastigando o lábio, tá? Eu acho que é por isso que o Morpheus também é tão querido na odontopediatria, né? Porque você tem Sim, esses recursos, claro, não do uso da articaína abaixo de 4, mas
você tem esse recurso de anestesiar só o dente, evitando aí essas lesões por mordedura. Exatamente. E olha, eu vou dizer, não só para pediatria, os pacientes adultos adoram isso, né? Muitas vezes eu tenho algum paciente, algum executivo que tem uma reunião de manhã, eu tenho que fazer uma intervenção de bloqueio, eu não faço o bloqueio total, eu faço o bloqueio parcial, né? Usando a técnica Casoy, tanto de molar quanto premolar, além de poder fazer intraligamentares, que são anestesias difíceis de fazer na mão, mas com o Morpheus é absolutamente tranquilo, né? A pessoa fala assim, vai causar parestesia nos bloqueios de epitélio do nervo alveolar inferior, tal. Então, assim, qualquer anestésico pode, né? E a parestesia, que é causada normalmente nos nossos bloqueios, é muito mais pelo trauma mecânico da agulha contra o nervo e não com a toxicidade da droga. Então, é um local difícil de anestesiar, é um local que você precisa conhecer a anatomia da região, você tem que ir com muito cuidado naquela região, observando as reações do paciente, fazendo uma punção muito lenta, observando as reações do paciente, sabendo se você não pegou um vaso para você poder aspirar. Então, a grande vantagem do Morpheus também é que você faz aspiração, e ele fazendo aspiração, você sabe se está dentro de um grande vaso ou de um pequeno vaso, né? Mas qualquer anestésico pode trazer parestesia, né? Prilocaína 34%, articaína 33%, lidocaína 25%, e assim a gente elimina essa grande dogma de falar que vai trazer parestesia. A parestesia, qualquer um pode trazer, porque eles têm toxicidade. E se você fizer um encharcamento, você fizer uma dose exagerada de qualquer droga anestésica, você pode ter uma complicação local por encharcamento. E aí você está avançando a dose que o organismo é capaz de absorver. Então, não é a articaína. Qualquer sal anestésico pode acontecer isso. Então, não preciso ter medo com relação a isso, não. Né? Esses trabalhos aqui mostram exatamente isso, que você não tem esse medo, esse problema de que vai causar parestesia. Vai causar parestesia a sua técnica incorreta e o trauma mecânico da agulha. Tá? Exatamente isso. Ó. A toxicidade é baixa, então o que acontece é trauma mecânico, né? Não podemos ter encharcamento, e às vezes você pega um vaso, e esse vaso, deixando uma hemorragia no local, né, vai levar à compressão de nervo e, portanto, uma parestesia temporária. Tá? Então, aqui esses trabalhos mostram que lidocaína, que é o anestésico mais antigo, o mais usado, que é o vovô dos anestésicos, comparado à toxicidade da articaína, eles têm toxicidades semelhantes. Então, eu acredito que muitos acidentes acontecem e as parestesias é um pós-operatório não desejável, um acidentezinho, que por si só cessa, por si só passa com o tempo, mas muito mais causada pela falha da técnica do que por si só do uso da articaína. Mas isso aqui não tem fundamento, tá? Então, os riscos e os benefícios da articaína na farmacovigilância da idade europeia, né, quando a gente fala de idade europeia, eles não têm evidências clínicas para a contraindicação do uso da articaína. Você tem 4,6 milhões de atendimentos por ano, né, sem nenhum tipo de acidente, quer dizer, e nós estamos falando há 20 anos do uso da droga. Não é uma droga que está aí há 2, 3 anos. Nós estamos há mais de 20 anos. Tá? Se você pegar o FDA, que é o Food Drug Administration americana, você tem 1 milhões de atendimentos por ano, sem acidentes. A chance da gente ter um raio na cabeça, Flávia, é de 1 para 750 mil. Então, você vê que a chance de a gente sofrer um raio é muito maior do que a gente sofrer um acidente com a articaína. Tá? A gente usa a articaína nos nossos cursos há mais de 8. Eu posso até melhorar aqui, eu acho que é mais de 10 anos, sem intercorrência nenhuma. Nunca tivemos uma intercorrência com a articaína. Né? Então, é muito razoável a indicação dela, com segurança, com extremos benefícios clínicos, por causa da duração da articaína. Ricardo, você não usa mepivacaína? Usa mepivacaína. Você não usa lido? Uso lidocaína. Mas eu uso a articaína quando eu quero potência e quero duração do meu procedimento e que ele seja profundo e duradouro. Qualquer outro procedimento que seja mais superficial e que eu preciso de pouca duração, de pouca potência, eu lanço mão de MEP e lido sem problema nenhum.
sem problema nenhum. Só estou tentando demonstrar aqui que a gente tem, às vezes, um preconceito, e aí se chama pré-conceito. Você não tem um embasamento científico que fala assim, que contraindica a articaína por primeira, né? Então, e assim, a gente vê também que em outras disciplinas, a gente tem contato com outras disciplinas e outras especialidades, cirurgia, prótese, implanto, esses caras usam a articaína sem problemas, sem intercorrências também, tá certo? As vantagens clínicas da articaína é que eu tenho um aumento, né, do tempo de anestesia em maxila e mandíbula, pelo menos 50% a mais que comparado com os outros. Então, esses estudos aqui são estudos comparativos de arte versus vida, tá vendo? A lidocaína sempre está presente, porque é o anestésico base, né, o anestésico de controle, né, e para remoção de terceiros molares, e, enfim, existem N trabalhos mostrando a eficácia e o tempo da anestesia quando comparado à lidocaína, o que traz uma vantagem clínica para o cirurgião que vai trabalhar com mais tranquilidade, sem ter que ficar anestesiando de novo, o paciente fica sofrendo e fica aquela sessão de tortura, né? Dor, repetição, dor, repetição. Então, não tem por que a gente ter medo, né? Para dessa de palato, né, a gente tem um conforto, quando a gente usa o anestésico como a articaína e o injetor eletrônico, a gente sabe que não só a articaína, mas qualquer anestésico administrado no palato tem que ser de uma forma criteriosa, tá? Não entreguem a dose de, no máximo, um terço, ou um quarto ou um terço do tubete no palato, porque você pode ter uma lesão de necrose do tecido dessa mucosa que está altamente aderida no palato, e você consegue fazer anestesia no palato com Morpheus de uma forma muito indolor. Os pacientes às vezes até me perguntam, você não vai usar agulha? Eu já usei. Como assim? Já usei. Desde que você respeite os princípios, que é punção, entrega de dose, né? Gotejamento inicial, depois entrega da dose, sem fazer aquela injeção rápida ou a punção muito rápida. Também a eficiência de infiltração vestibular. Puxa, mas a articaína consegue infiltrar na tábua óssea vestibular como eu faço infiltrativa na maxila? Consegue sim. Bastante interessante, e eu tenho usado muitas vezes para fazer dentisteria, sem precisar fazer um bloqueio maior do que eu estou fazendo. Então, aquela parte lipossolúvel dela e a afinidade óssea faz com que ela tenha uma efetividade muito grande quando aplicada na vestibular, também da mandíbula, para você fazer uma dentisteria, para você fazer um procedimento rápido, associado à crista óssea, quando você tem o Morpheus, associado a uma infiltração de ligamento, quer dizer, não tem problemas, eu só tenho vantagens, tá? Quando eu faço bloqueio do nervo alveolar inferior, né, associado a essa infiltração vestibular, principalmente no fundo de saco do último molar, né, eu tenho, assim, um aprofundamento muito grande da minha anestesia. Então, principalmente nos casos de polpa viva, que são os casos que são mais difíceis da gente anestesiar em molares inferiores, está super indicada a articaína, sem problema nenhum. E claro, você não vai usar 5, 6 tubetes e nenhum outro anestésico, você vai provocar encharcamento, e aí os danos ou os pós-operatórios ruins são os mesmos, tá? A forma de apresentação dela é sempre em tubetes de cristal. Os tubetes de cristal devem ser priorizados em detrimento aos de plástico, porque nos de plástico eu tenho metilparabeno, né? E tenho que são antibacterianos, né? E são contraindicados já nos Estados Unidos desde 84, então cuidado para pacientes alérgicos a isso, não mas alérgicos, mas sensíveis, né? Então, os tubetes de plástico devem ser evitados, a gente dá preferência aos tubetes de vidro, porque eles vêm de uma forma mais íntegra, mais estéril, o tubete consegue deslizar o êmbolo de uma forma bem tranquila, bem livre, o que consegue, se você estiver fazendo uma anestesia manual ou eletrônica, um deslizamento e uma entrega da dose sem soquinho, sem aqueles tranquinhos que o de plástico promove. Então, o Morpheus, nesse aspecto, como ele entrega uma dose linear, o gotejamento ele é bem tranquilo, bem eficaz, né?
Os êmbolos são siliconados, né? Então, você tem um controle maior da dor, e a gente tem que usar como vasoconstritor a adrenalina, tá? É muito eficaz, a gente produz adrenalina, então não existe aquele paciente que fala assim, eu sou alérgico à adrenalina. Como é que você é alérgico a uma coisa que você produz? Né? Você pode ser sensíveis, ou pacientes especiais, como aqueles que eu falei, eles não precisam receber dose extra de adrenalina. Mas o nosso vasoconstritor de eleição, de uma forma geral, é a adrenalina. Tá? Eu não gosto e não recomendo, e aí nós podemos falar isso sobre um outro dia, de noradrenalina ou norepinefrina, que são sinônimos, porque a adrenalina tem inúmeras vantagens sobre a norepinefrina. Tá? Quando o procedimento é muito longo, né, a gente falou de usar 1 para 200 mil, mas a gente não encontra mais. Então, a gente só está usando 1 para 100 mil. Tá? A farmacocinética dos vasoconstritores é muito simples e por isso que a gente precisa usar vasoconstritor. Eu não uso vasoconstritor porque eu tenho medo. O vasoconstritor é necessário, porque o anestésico por si só, ele é vasoativo. Portanto, essa vasoatividade provoca vasodilatação. Então, eu tenho que associar um vasoconstritor ao meu anestésico. Para quê? Para diminuir a perfusão sanguínea. Para eu ter vasoconstrição, eu vou ter uma hemostasia local. Portanto, se eu tenho vasoconstrição local, eu tenho o aumento da droga no local, aumento do anestésico no local. E se ele fica mais tempo lá, eu tenho mais durabilidade, prolongando a duração do meu efeito anestésico. E mais uma vantagem, se eu faço vasoconstrição e o meu anestésico isso fica mais tempo no local, e ele é mais demorado para cair na corrente sanguínea, eu tenho menor concentração do anestésico circulante. Portanto, menos toxicidade para os tecidos, menos toxicidade para o organismo, que me dá tempo para que o meu organismo possa ir absorvendo e metabolizando. Né? E aí eu consigo também diminuir a minha dose anestésica. Então, eu tenho duas coisas muito legais. O vasoconstritor, né? E um injetor eletrônico que vai entregar uma dose muito menor, uma dose controlada, uma dose gotejada, uma dose que seja capaz do meu organismo absorver de uma forma mais lentamente, portanto, anestesiando os tecidos moles e promovendo a sensação de ser indolor. Então, essas são as vantagens, né, da gente ter um injetor eletrônico e aqui a vantagem da gente usar vasoconstritor, tá? Aqui o pessoal pergunta muito, diz, o meu dente está anestesiado, como vou saber se meu dente está anestesiado? Não era uma dessas dúvidas, Flávia? Isso, exatamente. Então, exatamente, porque com o Morpheus, essas técnicas que são intraóssea, subperióssea, elas não anestesiam bochecha, lábio e língua. Sim. Então, como saber que está anestesiado? Então, vamos lembrar o seguinte, nós temos duas ações dos anestésicos. A primeira ação do anestésico é em tecido mole, tá certo? Quando eu faço anestesia local do nervo, eu tenho a primeira ação em tecido mole. Então, eu tenho uma resposta clínica de que se eu fizer um bloqueio, por exemplo, qualquer que seja, se é terminal superior ou um bloqueio inferior, sinal clínico, está anestesiado o lábio? Está anestesiado o lábio. Isso é anestesia de tecido mole. Na sequência, acontece a anestesia do tecido pulpar. Então, necessariamente, o primeiro sinal clínico que nós temos é perguntar ao paciente se você está sentindo alguma coisa. Anestesia canino, estou sentindo aqui a minha asa do nariz anestesiada, estou sentindo o meu lábio anestesiado. Ok, isso é um primeiro sinal. O segundo sinal, a gente não sabe quando ele acontece, que é a anestesia do tecido pulpar. E quando acontece a anestesia do tecido pulpar, que acontece na sequência, que é um aprofundamento da anestesia, o único sinal clínico que eu tenho é o seguinte, a hora que eu vou intervir no dente, se o paciente dói ou não dói. Então, eu sei que o paciente está instalado anestesia pulpar, quando eu estou manipulando o dente, quando eu estou acessando o dente, e esse paciente diz que não tem dor. Aí, nesse instante, eu tenho anestesia do tecido pulpar. Se eu tenho só anestesia do tecido mole, eu não tenho garantia de que o tecido pulpar está anestesiado. Então, se o paciente está com dor, você precisa complementar a sua dose, ou precisa complementar a região para que a anestesia do tecido pulpar aconteça. Lembrando que na mandíbula e até nível de molar, eu tenho
3 caras que fazem sabotagem para mim, né? Eu tenho o alveolar inferior, que penetra na mandíbula lá atrás, que é o principal bloqueio que eu preciso fazer, mas eu tenho 2 nervos importantes, o bucal, né, e o lingual. Então, se eu não anestesiar muito bem esses 2 caras, eu vou ter sabotagem na anestesia, e apesar do paciente estar mostrando que tecido mole está anestesiado, ele tem dor quando você vai abrir. Então, você vai ter que anestesiar muito bem esses caras, que a gente pode ser um tema que a gente possa falar outro dia de como achar esses caras de uma forma muito rápida. Ótimo. Tá? De uma forma geral, que a gente chama de duração curta, de 30 minutos, duração intermediária, 1h30, e longa, mais de 1h30, acontece, e aí, de novo, eu estou falando de anestesia em tecido pulpar, que é aquela anestesia que está instalada, que eu consigo trabalhar e o paciente não reclama de dor. Tá? Se eu estiver usando anestésico sem vaso, é curta, é menos de 30 minutos. O que eu consigo fazer de procedimento com menos de 30 minutos? Pelo menos na minha prática clínica, eu não tenho anestésico sem vaso no consultório. Não tenho nenhuma indicação. Se eu tivesse que ter um anestésico sem vaso no consultório, eu usaria a mepivacaína 3%, que ela tem uma potência um pouquinho maior. Então, duração curta, MEP, lido, prilo, e aí prilo 4%, que não tem no Brasil, sem vaso. Todos os outros que têm vasoconstritor são durações intermediárias, até 1h30. Então, todos eles, lido, MEP, prilo e ART, todos eles têm vasoconstritor, e aí eu tenho, né, lembrando na articaína, no anel tiofênico, o enxofre, né, que se ligam à parte gordurosa, né, lipoproteínas, e a duração vai ser maior. Bupivacaína nem se fala, bupivacaína é 10, 12 horas, e aí a gente nem tem uso odontológico, só uso hospitalar. Então, o que a gente tem que pensar em anestesia em tecido pulpar. Se o paciente está com dor, a anestesia não aprofundou o suficiente em tecido pulpar. E se você faz uma injeção com calma, nos locais apropriados, e com o Morpheus, e conseguir crista óssea, e conseguir as anestesias infiltrativas subperiósteas, né, com muita calma, com o bisel voltado para o osso, eu vou ter uma entrega de um anestésico de alta potência, né, que vai se unir aos tecidos duros, e você vai ter a instalação da anestesia de uma forma muito rápida, muito tranquila. Tá? Professor, aqui o slide muito... Pois não. Se a gente falar assim, um caso, né, de endodontia, ali de molar ou pré-molar inferior, como que você elege a sua técnica? Você falou sobre, né, a porosidade, tem paciente que tem uma porosidade diferente da outra ali no topo da crista, sim, mas como sim. você faz essa eleição, assim, se você o vai meu usar protocolo macazói? é sempre usar macazói, sempre, porque eu vou tentar dar o conforto de não anestesiar a língua, de não anestesiar o lábio, bochecha, bucinador, e o paciente fica completamente, né, sem controle motor. Então, eu começo com uma casói, isso, faço intraligamentar na região, principalmente na região mesial, porque a região distal, a casói já penetrou naquele osso, né, faço isso, e começo a medir meu dente. Invariavelmente, mais de 80% dos casos, eu não preciso complementar mais nada. Eventualmente, se eu precisar, aí sim eu vou usar os anestésicos, as técnicas de bloqueio, né, e de bucal lingual. Mas, normalmente, a casói é suficiente para fazer esse procedimento de uma forma bastante eficaz. Bastante eficaz. Lembrando que aí eu vou ter que usar uma agulha curta, né, aquela que a gente falou, que é extra curta, de pediatria, de 9 a 11 milímetros, a gente conseguir entrar dentro do osso e injetar o anestésico sem que a agulha dobre e de uma maneira bastante eficaz. Eu sempre começo pela casói e, se falhar, eu vou usar outras manobras. Não podemos esquecer que os pacientes não reagem da mesma forma a todos os fármacos. Eu tenho pacientes hiperresponsivos, e o que quer dizer isso? Com uma pequena quantidade de droga, eu tenho um efeito ótimo. Então, você nem terminou o tubete, o paciente já está muito anestesiado. Eu tenho os normoresponsivos, que são 70% de nós, que respondem normalmente 3, 4 horas, 5 horas de anestesia, tempo de trabalho bem. E eu tenho os hiporresponsíveis, que, graças a Deus, são só 15%, que são pacientes mais resistentes a metabolizar a droga, mais resistentes que a droga faz efeito. Portanto, eu tenho, nesses pacientes,
que ser mais assertivo, usar uma droga com mais potência, porque esses pacientes são mais difíceis de serem anestesiados, sim, tá? E se você não domina muito a anatomia, você vai ter mais dificuldade ainda, tá? Aqui mostrando rapidamente a duração de tempo em minutos, né, dos anestésicos sem vasoconstritor. Por exemplo, lidocaína a 2% sem vaso, duração pulpar menos de 10 minutos. O que você faz em menos de 10 minutos? Nada, né? Então, quando eu coloco em tecido mole, ó, 50 minutos, 45 minutos, mepivacaína, sem vaso, em tecido mole, 2 horas. Você tem lá anestesia no tecido mole e o paciente sente dor. Menos de 15 minutos, menos de 20 minutos de ação pulpar, não dá nem tempo de você abrir. Então, quando eu coloco o vasoconstritor, olha que diferença, ó. Quando eu coloco o vasoconstritor, a minha lidocaína sem vaso, que era menos de 10 minutos, ela passa para pulpar 1 hora. Tecido mole, muito mais. Vamos pegar a MEP. MEP sem vaso. Tecido pulpar 20 minutos, não dá tempo de você acessar o dente. Mas está lá, o lábio anestesiado por 2 horas. Puxa, mas ele está anestesiado. Não, ele não está anestesiado no nível pulpar. Ele está anestesiado no nível de tecido mole. O pessoal confunde muito isso. Então, vamos associar o vasoconstritor. A MEP, que era de 20 minutos, ela passa para 60 minutos. Puxa vida, eu tenho tempo de trabalho suficiente para fazer o que eu preciso. Que seja um preparo protético, que seja um preparo de dentística, que seja um preparo de raspagem. Ok, eu uso muito mepivacaína. Mas quando eu quero usar, e veja bem, na articaína, vamos aqui, ó, na articaína, sem vaso não tem. Não tem disponível, só tem a articaína com vaso. Então, pode ver que todos eles, de concentração, a articaína é a maior concentração, e ainda eu uso o vasoconstritor. Por isso que eu tenho uma ação da articaína tão melhor que os outros, porque ela tem mais concentração, ela tem enxofre, ela tem afinidade por tecido duro, e eu tenho adrenalina. Então, eu reúno tudo que tem de melhor, e por isso que a articaína, todo mundo usa no mundo, porque eu uso pouco e trago conforto para o paciente, né? Falando muito rapidamente, né, dos nossos vasoconstritores, a gente sabe que os grupos das catecolaminas, né, que são a hidroxila, né, na terceira e na quarta posições, né, no anel benzênico, na molécula do vasoconstritor, o que nós vamos dar ênfase, de novo, como eu falei para vocês, é a adrenalina, também conhecida como epinefrina, e nós vamos dar preferência. A noradrenalina, né, ou norepinefrina, não está mais em uso nos Estados Unidos, né? E aí a comunidade internacional, né, deles recomenda o desuso, tá certo? Então, sempre que colocarem esses anestésicos, procurem como vasoconstritor a adrenalina, tá? A felipressina, que é o vasoconstritor que tem na prilocaína, né, que são dos pacientes especiais, né? Então, idosos, hipertensos, cardíacos, diabéticos, alcoólatras, esses são anestésicos, né, de ideal. Depois a gente vai colocar um quadrinho resumo, mas eu não posso usar em gestantes, tá certo? Eu não posso usar o Citanet, que é o nome comercial da Dentsply, mas a felipressina com a prilocaína em gestantes, porque ela tem afinidade por musculatura lusa do útero, e aí se você quiser ter um parto na sua cadeira, fique à vontade de usar prilocaína com felipressina, né? E aí você tem uma maternidade no seu consultório. Quer dizer, muito cuidado com o uso de prilocaína com felipressina em gestantes, tá? Aqui um quadro comparativo rapidinho sobre adrenalina e noradrenalina, o porquê não usar a noradrenalina, tá? Sistema cardiovascular provocando arritmia cardíaca, eu tenho isso muito mais intenso quando eu uso a noradrenalina, tá? Lembrando que a adrenalina, ela é até usada em parada cardíaca, né? Ela é muito boa, mas a noradrenalina é muito pior para nós quando estamos anestesiando. Eu não quero uma alteração cardíaca na hora da anestesia. E quando eu uso noradrenalina, isso é muito mais eficaz, muito mais evidente. Pressão arterial, na hora da anestesia, eu não quero que a minha pressão suba. A adrenalina, ela estabiliza ou até cai um pouquinho a pressão. Isso é bom, né? Com noradrenalina, eu tenho um pouquinho de aumento da pressão arterial. Taquifilaxia. O que é taquifilaxia? Quando eu preciso repetir a minha anestesia, o meu anestésico não volta na mesma dose, na mesma intensidade. Então, a anestesia está passando, o paciente começou a sentir dor, precisa repetir. Quando eu uso noradrenalina, a anestesia não volta como estava. E quando eu uso adrenalina, normalmente ela volta no estado anterior.
Então, 3-0 para a adrenalina. Está parecendo um campeonato de futebol, de basquete. Nós vamos. A adrenalina ganha de lavada. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça, cefaleias, tal. Acidentes hemorrágicos é uma coisa muito assim exagerada para falar, mas assim, cefaleia após anestesia, cefaleia, dor de cabeça após anestesia, tem muito mais com noradrenalina do que adrenalina. Necrose tecidual, mesma coisa, muito acontece com muito mais frequência com noradrenalina, né? E broncodilatação. Puxa, na hora da anestesia eu quero broncodilatação? Lógico que eu quero broncodilatação. O paciente respirar com facilidade. E a noradrenalina não atua em broncodilatação. Então, só tem vantagens do uso da adrenalina, quando eu falei para vocês que a noradrenalina não funciona bem e para evitar. Então, eu trouxe esse quadrinho aqui só para a gente entender que a gente deve fugir de noradrenalina e dar preferência para a adrenalina. Tá? Aqui, sim, a gente sabe que a potência, né, da adrenalina, eles se ligam a receptores alfa, então eu tenho uma potência bastante alta, bastante eficaz, por isso que a gente usa adrenalina, né? Os outros vasoconstritores têm uma potência baixa, menor. A felipressina, que é o vasoconstritor da pilocaína, né, que são os anestésicos dos especiais, mas não são das gestantes, também tem potência alta, por isso que ele é usado e é bem aceito, né, para os especiais, né? Eles se usam, vão atuar na porção V1 das vênulas, que é o local de ação. Tá? Então, vamos usar adrenalina e epinefrina em todos os anestésicos de uso comum e vamos usar a felipressina na pilocaína, tá? Contraindicações da adrenalina. Hipertenso, né? Hipertenso que tem pressão arterial maior que 16/10, aí ele já está. São pacientes ASA 4, ASA 5, que não tem contraindicação de fazer anestesia no consultório. São pacientes que muitas vezes a gente precisa internar, precisa fazer o uso de anestésicos ou de sedação a nível hospitalar. Então, eles estão contraindicados não só para articaína, que tem adrenalina, mas para qualquer droga que usa adrenalina. Cardiopatas graves, então é um paciente que precisa ter uma interação com médicos, pacientes transplantados, pacientes safenados, recentes, tem que ter um cuidado extra com o uso de vasoconstritores, principalmente com adrenalina. Pacientes que foram transplantados de válvulas. Diabético descontrolado não pode tomar nada, né? Ele está descontrolado. Diabético controlado, hipertenso controlado, é um paciente normal, tá? Pacientes com hipertireoidismo também são pacientes que têm que tomar muito cuidado com o uso da adrenalina, né? Pacientes que tiveram tumores de suprarrenal, né? E alérgicos a sulfa. Então, pacientes alérgicos a sulfa têm que tomar muito cuidado, né, no uso de articaína, porque a gente tem o enxofre na fórmula. Então, são as contraindicações que são, você vê, isso é muito pouquinho, Flávia, as restrições, né? Sim. Asmáticos, de uma forma geral, eles já ingerem, não, eles inalam muita adrenalina, né, nas suas bombinhas, usam demais, então tem que tomar só um cuidado com o uso excessivo de adrenalina. Esse é um quadrinho final que eu tenho aqui para mostrar para vocês, praticamente, um quadro resumo, né? Então, os especiais que estão aqui em cima devem usar a pilocaína com felipressina, né? Diabéticos, cardiopatas, asmáticos, hipertensos, hipertireoidismos. Os especiais, então, usam a pilocaína com felipressina, tá certo? É o sal anestésico de eleição. Sim. Idosos também, a gente tem que controlar um pouquinho do uso de adrenalina nesses caras, então também usaria pilocaína com felipressina. Gestantes alérgicos a sulfas, então eu usaria lidocaína, né, com adrenalina, 2 ou 3 tubetes, né, no máximo. Se você pode associar um pouquinho de arte para, às vezes, terminar uma consulta, mas com critério. E hipertensos, né, com pressões menores de 16/10, vocês podem usar a articaína sem problema nenhum, né? E se você tiver que usar a lidocaína, toma cuidado, né, sempre com bisulfito, no máximo 2 tubetes por sessão, tá certo? Então, as vantagens clínicas da articaína, ela aumenta o tempo de anestesia na mandíbula e na maxila, sem dúvida, pelos motivos pelos quais a gente já falou. Eu consigo fazer procedimentos em maxila
sem punção palatina. Então, eu faço a minha infiltrativa na minha maxila com articaína. E se eu estiver usando um injetor eletrônico, eu posso usar ainda anestesia subperióstea, né? Então, pela grande afinidade que ele tem, eu vou ter uma não necessidade de fazer anestesia palatina. Então, nesse caso, o injetor eletrônico, para mim, é sensacional, porque eu uso ele com articaína, mesmo por procedimento que seja leve, e eu não preciso complementar no palato, porque a anestesia no palato é chata. Se eu precisar fazer anestesia no palato, a gente já fez, e usando aquela técnica do botão, o paciente não sente. Mas se eu puder evitar, é melhor. E a via de acesso é muito fácil, né? Muito fácil, muito Né? fácil. Então... A canetinha do Morpheus, como ela é em caneta, então eu tenho acesso a qualquer região da boca com muita facilidade. Né? Fazer procedimentos de mandíbula, né? Com infiltração vestibular, que eu já falei, que é muito legal, e aí a caneta também tem um fácil acesso, né? Aumenta significativamente o meu sucesso nas ptérigos, porque o Morpheus ele entrega uma dose lenta, depois de um tempo ele acelera essa dose, né, nessa versão mais atual, né, do software que está instalado no equipamento, então, muito tranquilo. O doutor Alceu fala muito disso, né, aqui na empresa. Você falou também bastante sobre o vasoconstritor. Então, com o Morpheus, né, sai pouquinho anestésico, vai ocorrendo a vasoconstrição dos vasos locais, e o que vai chegar fica retido ali no local operatório. Então, você precisa de uma quantidade menor para um efeito melhor, um resultado anestésico melhor. E, assim, com endodontia, né, a anestesia em polpas vivas, ela é realmente fantástica, tá certo? Bom, acho que era isso em termos de slides, Flávio, que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, Flávio, acho que de modo geral, o Morpheus realmente é um equipamento que, a hora que você começa a usar, os pacientes adoram. Todos os meus pacientes falam assim, hoje você vai usar aquela maquininha que não tem agulha? Né? Eles acham que não tem agulha. Eles, né, de fato acreditam, né, professor, que não tem agulha. Se você domina a técnica, se você... Sim. Que eu falo, basta você não ter pressa. Se você não tem pressa e faz o botão anestésico e deixa o equipamento entregar a dose inicial, realmente o gotejamento faz com que ele não sinta a punção, e isso é uma grande vantagem. Existem alguns recursos muito importantes, acho que um dos mais importantes, claro, é a vantagem de você ter a aspiração. Né? A aspiração é uma coisa que eu bato muito na tecla com os alunos da pós, que você pudesse ter uma carpula que você conseguisse fazer a aspiração, para você ter certeza que você não está num grande vaso, ou mesmo num pequeno vaso. A gente quer anestesia em tecido duro e não dentro de vaso sanguíneo. Então, nesse aspecto, a aspiração do Morpheus é uma coisa muito interessante, que me dá a segurança de continuar anestesiando e não estar dentro de um grande vaso. Tá bom? Eu estou até aqui com o modelinho, né, só para quem não conhece a caneta, mas que eu acho interessante que você cria também, você fica com a mão estável, né, durante a aspiração, você não faz o movimento que é necessário com a carpule, você está aqui, pisa ali no pedal de acionamento da aspiração, que é pelo pé, através do pé. Sim. Então você não movimenta, e isso te dá mais segurança de que realmente a injeção vai ser exatamente no local. A sua mão fica exclusivamente para direcionar a agulha. E o seu pé que faz a entrega da dose. Então, assim, o uso de injetores eletrônicos é uma realidade hoje no mundo, não só no Brasil, mas nos outros países, na América do Norte, na Europa, na Ásia toda. Eu acredito que, com o tempo, as pessoas vão entendendo que o injetor eletrônico ele vai fazer parte do seu dia a dia clínico de uma forma... não tem volta. Depois que você começa a usar, você não tem como deixar de usar. Eu anestesio muito bem com anestesia manualmente, mas eu não consigo me comparar com a velocidade de entrega que o Morpheus é capaz de entregar, né? E é uma aquisição que eu acho que vale muito a pena. Eu tenho sido muito bem gratificado. Eu estou muito feliz e grato com a aquisição do equipamento e poder contribuir com alguma coisa no seguinte sentido de que com o anestésico bem indicado, com a menor dose possível, eu vou estar entregando para o paciente uma dose segura, né? Então, é um equipamento que vem para ficar,
E, com certeza, quem adquirir vai estar adquirindo um equipamento que vai trazer menor dose e, portanto, mais segurança Mais e segurança. conforto, né, Flávio? É. Conforto é o mais importante de tudo. Perfeito, professor. Agradeço muito a sua aula. Imagina, Vai ser de não só um grande bate-papo. contribuição aí para os nossos usuários. Espero que a gente possa repetir aí algumas vezes essa conversa, porque para a gente aqui desse lado é muito produtiva. Ah, sim, sempre que for preciso, é só me contactar. A gente está sempre na pós-graduação, lá na Unicid, às quintas-feiras, né? E uma vez por mês a gente está lá no Sul, também na pós-graduação no Sul. E estou à sua disposição. E um abraço para o Alceu, agradecer, né, tanto carinho, tanta disponibilidade, e que a gente está à disposição no que precisar para ajudar, para contribuir com alguma informação. Será sempre um prazer, tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, Flavinha. Tenha um bom dia. Bom dia. Até a próxima. Até.